Se você tira seu valor do trabalho, para onde ele vai? Eu sou a Carol Berzotti e por muito tempo o trabalho era o pilar mais importante da minha vida. Eu sou a Vanessa Dias e eu tenho uma teoria de que alguns filmes dos anos 2000 são grandes responsáveis por a gente ter colocado trabalho como centro da nossa vida. E esse aqui é o Mesa pra Duas, um podcast que é uma mesa de bar, de café, do que você quiser pra gente bater um papo sobre qualquer assunto que faça parte de uma conversa entre amigas. Então já puxe uma cadeira, se acomode e a gente se encontra toda quarta-feira na sua plataforma de áudio favorita. Vamos lá, começando então, queria saber qual é a sua relação com o trabalho em relação a enxergar valor no trabalho. Como é isso pra você hoje? Hoje tá melhor, como eu disse na intro aí. Realmente, durante muito tempo da minha vida, o pilar mais importante era o trabalho. Tipo, se eu tava indo bem no trabalho, minha vida tava ótima. Tava tudo um caos, mas beleza, eu tava indo bem no trabalho, então tava tudo certo. E o que era um saco, porque no fim das contas era isso. Tipo, meu trabalho tava uma merda, e normalmente tá. Sim. Trabalho, né? No fim das contas. E eu levava isso para os outros lados da minha vida. Então, tipo, eu vivia um inferno, assim, sabe? Sim. Porque tudo era um saco pra mim. E aí eu tive que ir trabalhando um pouco isso, essa relação que a gente... um gatinho. Sim, gatinho, eu vi também. Sempre tem gatinhos no nosso podcast. Mas eu fui tentando mudar um pouco essa relação justamente pra alimentar e não centralizar tanto um único pilar. E daí, tipo, depois que eu entendi que o trabalho não poderia ser, outros também não poderiam ser. Eu precisava... Ter várias ilhas da felicidade. Exato, ter várias ilhas da felicidade. São vários pilares dentro da nossa vida que a gente precisa sustentar, mas que nada precisa ser o centro de fato, sabe? A gente citou divertidamente no último episódio e eu lembrei agora, porque Nossa, tem, sim, as ilhas as ilhas. pilares lá e realmente não adianta você ter uma única ilha de trabalho, você tem que ter outras ilhas. Eu concordo. Eu acho que, mesmo que, por exemplo, eu tenho, pra mim, uma ilha grandíssima dentro de mim, a ilha da família. Mas não necessariamente meu valor tá atrelado à família. Ela é mais uma base. Tipo assim, cara, se eu cair, eu tenho onde estar. Sim. E se eu precisar me recarregar, é lá que eu me recarrego. Mas você já atrelou o seu valor ao seu trabalho? Já, muito. Assim, eu acho que até hoje, infelizmente, boa parte do meu valor, não todo, mas boa parte do meu enxergar, do meu valor pessoal, assim, tá atrelado ao trabalho. Eu acho que a gente já falou isso algumas vezes aqui no podcast, mas a gente tem uma mania absurda de quando a gente vai se apresentar, a gente se apresenta tipo, oi, meu nome é Carol, eu sou publicitária, tipo, foda-se o que você é. Como você se apresentaria se não fosse puxando por esse lado? Oi, sou Carol, sou podcaster. Uma forma de trabalho. Não, brincadeira, mas é engraçado, né? Eu tô fazendo teatro. E vira e mexe tem um aluno novo, então a gente sempre faz uma rodinha de apresentação. E com as meninas que fazem teatro comigo atualmente, a gente sempre fala, não vamos falar de trabalho, vamos se apresentar de qualquer outro jeito. Então isso tem aberto outras possibilidades. E de fato, um deles, às vezes eu falo, eu tenho um podcast com uma amiga, eu sempre trago, tipo, eu sou ariana, eu trago o signo como um pilarzinho aí também. Então eu sempre vou buscando outras coisas pra tentar me apresentar de outra forma, sabe? Sim, total. Eu também concordo, tô pensando muito ainda no valor, porque assim, por exemplo, a minha bio do Instagram é uma geminiana millennium tagarela, que diz muito sobre mim, porque eu realmente tenho muito de gêmeos e eu tenho muito do ser millennium, digamos assim. Só que não enxergo valor nessas coisas também, assim, uma coisa tipo assim, realização pessoal, assim, uma coisa, cara, isso aqui faz eu me sentir foda. Sei lá, não sei se é isso. Mas você concorda que o seu valor não tá em um único feito? Concordo. Ou em um único pilar? Concordo. Tipo e assim, acho importante ter essa pulverização. Exato, porque tipo assim, não dá pra você usar um único feito ou um único pilar mesmo como atrelado ao que é a Vanessa. Sim. Mas eu ainda acho que, no meu caso, talvez tenha um pouco a ver com realizações, não necessariamente só de trabalho. Então, por exemplo, eu enxergo valor quando eu vejo
a família que eu tô construindo, não a família da qual eu vim, porque a gente nasce com isso, Ali, cada um nasce com uma família, mas a família que eu estou construindo agora, com o meu marido, com a minha cachorra, com a minha casa, as coisinhas que eu tô conseguindo conquistar, os sonhos que eu consigo realizar, mas percebe que é tudo feitos. Mesmo a família é um feito, é uma coisa que eu tô conquistando, entre aspas. Então não necessariamente está ligada a trabalho, mas ainda assim, entendeu? Não sei. Sim, eu entendi, mas eu acho que é natural o seu valor ir para esse lugar. Porque no fim nas contas, são conquistas. É. E que são lugares que você botou valor. Tipo, pra você é importante a família. E você tá construindo uma. Sim. Então, querendo ou não, ainda é na linha da família. É. Não a sua que você veio, mas indo pra esse lugar de Sim. construir algo que é seu. Eu fazendo uma análise aqui do nada, né? Vamos parar um pouquinho que eu preciso me analisar. Não, mas eu não acho isso, tipo assim, você falou de ter feito, né? Vir do lugar de ter feito algo, construir algo. E aí, de novo, eu não sei se hoje eu também consigo atrelar outra coisa que não seja um feito. Sim. Tipo, da minha personalidade. Ai, nossa, é muito legal eu ser super positiva às vezes, sei lá. Tipo. Por exemplo, assim, eu acho que é um valor... Eu enxergo o valor em eu me considero uma boa amiga, eu me considero uma pessoa legal de se estar perto, sabe? E eu acho isso legal, entendeu? Acho que eu me enxergo valor nisso. Eu também enxergo valor. Entendeu? Eu acho que é interessante. Enfim, tô reflexiva. Nada, uma autorreflexão Tá, aqui. mas voltando pro trabalho, eu acho que, enfim, é super importante, porque esse é o primeiro pilar, é o primeiro ponto, né? A gente precisa... Embora o trabalho, pelo menos pra mim, ele é realmente um pilar importante nessa questão de valor, não dá pra ser o único. Não, Porque senão você vive em torno de trabalho, gente. Pior coisa que você pode fazer é viver em torno de trabalho e só se sentir realizado se você tá indo bem ou não no trabalho, como era o seu caso antigamente, Sim. né? E é isso que eu tô falando, tipo assim, não tô dizendo que hoje não é importante pra mim o trabalho, é lógico que a gente... E aí acho que é um traço millennium até a gente colocar muito valor no trabalho. Você disse dos filmes, mas eu também atrelo isso muito aos nossos pais. Tipo, os nossos pais têm feitos, por exemplo, de viver 20, 30, 40 anos numa mesma empresa. Eu não sei como era na casa de vocês, mas na minha era importante ser um bom funcionário. Sim. Tipo, isso sempre foi me passado, de tipo, você vestir a camisa da empresa. Minha mãe sempre ficava preocupada de eu pular de um emprego pro outro, tipo, nossa, isso vai ser ruim pro seu currículo e tal. Mancha a carteira. Então assim, sempre foi o fato do trabalho ser importante pros meus pais e meu pai é empreendedor, a minha mãe vem de uma família empreendedora, né? Meu avô tem um escritório de contabilidade. E todos os filhos trabalham juntos, então era um grande feito. Sim. O trabalho era importante e tudo mais. Então isso foi passado, né? Tradicionalmente foi passado pra gente que o trabalho é muito importante e ele precisa ter grandes feitos. Total. E sabe o que eu acho? Uma coisa também, puxando por viés geracional, que é o que eu falei no começo do episódio, que é até o que eu ia perguntar. Aonde que pega essa valorização atrelada a trabalho pra você? Porque pra mim, ela vem muito da... É uma merda, eu acho que eu já falei isso em alguns episódios, mas assim, é a Anne Hathaway do Diabo Veste Prada, glamurosíssima, correndo toda tarefada, mas vivendo o sonho lá do trabalho, sabe? Esqueci, como é o nome da minha? A Jenna do De Repente 30 lá, sendo editora da revista. Então, eu sempre eu olhava assim, criança para essas figuras. E eu queria ser quando eu crescesse, assim, eu nunca tive eu nunca fui a criança que queria crescer, sei lá, ser mãe, ter uma família. Tem criança que tem esse sonho, brinca de neném e tal. Eu queria ser a trabalhadora de Nova York. E é sempre atrelado a essa valorização é sempre atrelada a uma super mulher atarefada. Né? Tipo, ela então, nunca tá. Você tem que estar assim, pra você estar sendo... Tipo, cheia de coisa na mão, com um copo de café, Sim. atendendo o telefone ainda, Sim. assim, tipo... E aí é uma merda, porque a minha valorização no trabalho, meu enxergar valor dentro do trabalho, esteve por muito tempo muito atrelada a isso. Ao quão ocupada eu estava, se eu estava fazendo milhões de... E assim, eu sou geminiana, eu já tenho essa questão de querer fazer um monte de coisa. Eu demorei muito e acho que é esse o ano que eu tô entendendo de uma vez, assim, tipo, cara,
solta pratinhos, entendeu? Porque sempre achei, eu enxergava valor em ter muito pratinho, estar muito ocupado, pessoas me procurando, ter Eu também. responsabilidade, uma questão de até ego, assim, ser vista como importante no que eu faço, sabe? Mano, eu tava falando disso com uma das minhas lideradas essa semana. Eu fiquei doente essa semana e eu não consegui trabalhar. Tipo, segunda e terça eu fui inútil pro meu país, assim. Muito, muito inútil. E depois eu fui conversar com ela falou assim, nossa, Cá, ficou um caos aqui. Você não pode sair de férias. Eu fiquei, eu preciso sim sair de férias. E eu não quero. Ela, não, porque você é muito importante. Eu falei, eu não quero ter essa importância. Por muito tempo eu atrelei também a essa super importância de todo mundo precisar de mim e tal. E eu não poder sair de férias e eu, sabe, ser procurada. Eu não quero mais. Não. Eu tô cansada de ser procurada. Inclusive, a melhor coisa que um líder pode fazer é não ser extremamente necessário, dar eu não autonomia. quero. Exato. Eu falei pra ela, eu não quero. Tipo, era pra vocês conseguirem ter essa autonomia. Tipo, por que vocês estão precisando tanto de mim? E aí eu perguntei isso pra ela. Ela falou, porque você passa confiança. Eu, tipo, acho sua confiança. Porque não tem como eu ser essa pessoa 100%. Sim. Mas eu, muito da minha vida, atrelei. E engraçado, né? Agora que eu meio que conquistei esse lugar que eu achava que era o auge, eu tô meio que, tipo, pelo amor de Deus, não é o auge, não pode ser o auge. Pode ser o auge, mas não o auge de tudo depende de você. Né? Talvez é um auge que eu sinto muito também nesse... E aí que eu acho que veio de berço. Assim, eu sinto nesse lugar de berço, assim, que eu falo de criança. Eu sinto muito que pega pra mim num lado intelectual. Então, não necessariamente hoje eu também quero ser a pessoa super necessária, meu Deus, atarefada, todo mundo precisa recorrer a mim. Deus me livre, sabe? Cada um... A organização funciona, trocar tal. Mas eu gosto, eu me sinto valorizada no trabalho quando eu sinto que meu intelecto mesmo, ele é valorizado. Então, as pessoas valorizam minha opinião, elas escutam o que eu tenho a dizer, elas perguntam... tal, trocam pra gente construir juntos e tal. Então, quando eu sinto que eu estou sendo valorizada pelo que eu tenho a oferecer de intelecto, eu me sinto muito valorizada. Sim, eu concordo. E aí, eu me vejo muito nesse lugar também. Tipo, eu gosto de ser procurada, não pra tarefas simples e até meio operacionais demais. Tipo, odeio que me procurem pra isso, na verdade. Mas eu também me sinto que o valor do meu trabalho, ele tá muito nesse lugar de as pessoas quererem me ouvir. Tipo, e levarem a sério o que eu tô falando, assim, sabe? Sim. Tipo, eu falo, não, realmente cheguei num lugar que eu tô sendo valorizada, sabe? Sim. E aí, por exemplo, saindo do corporativo, entrando, por exemplo, no mesa, que é uma forma de trabalho, querendo ou não. Aqui eu acho que eu me sinto valorizada quando, ainda assim, quando as pessoas ouvem. Mas é um ouvir diferente, não é no intelecto, e sim no identificação. Sabe? Tipo, Nossa, faz muito total. sentido isso que você tá falando pra mim, sabe? A gente algumas vezes já recebeu mensagens de pessoas falando assim: ai, eu me senti na mesa com vocês, eu me senti, tipo, sei lá, no cafezinho ouvindo minhas amigas falar. E pra mim essa é a coisa mais legal, porque quando a gente criou o podcast, era justamente essa ideia, e não à toa a gente fala isso no começo, tipo, mesa é uma mesa de bar de café do que você quiser pra gente falar sobre qualquer assunto. E de fato quando a gente se junta aqui, a gente sempre fala de coisas que a gente já sentou várias vezes pra conversar e debater, como duas boas amigas tomando um cafezinho, sabe? E a gente se sente valorizada quando isso é passado. Sim. Quando essa energia de senta aqui, vamos conversar, é passada, né? Sim. E aí eu acho que isso é... Por isso que eu acho que o trabalho é um pilar grande e nunca vai deixar de ser pra mim. Porque eu tenho isso dentro de mim de querer ser ouvida de alguma forma, da minha palavra, independente se é no mundo corporativo, no âmbito intelectual ou no âmbito de conteúdo, não sei. Mas é uma coisa forte pra mim, assim. Eu consegui trocar. Acho que essa é a questão. Talvez um dia não seja em trabalho, mas eu acho que mesmo se não for algo que eu tô ganhando dinheiro, como mesa não me dá dinheiro nenhum, Sim. eu acho que é alguma coisa que eu sempre vou procurar fazer alguma coisa onde eu possa ter trocas. Então, eu não sei se vocês lembram, há um ano atrás, quando o Mesa começou, alguns episódios eu trouxe sobre o fato de eu querer mudar de carreira. Sim.
E pra mim tava bem inerente esse tema, assim, na minha vida, porque eu não via mais sentido na publicidade, que é o meu trabalho, né? Onde eu realmente ganho dinheiro com isso. Porque não fazia mais sentido, assim, pra mim, não fazia sentido o que eu tava fazendo, não fazia sentido como eu tava proliferando o meu trabalho, assim, pra mim já não fazia mais sentido. Mas ainda era o lugar que eu ganhava dinheiro, eu não podia simplesmente jogar tudo pro ar, assim. E aí, nesse 1 ano, eu venho trabalhando muito isso na terapia, eu venho trabalhando muito isso em mim, de entender qual é o meu espaço ali dentro, principalmente hoje da empresa que eu ocupo e tudo mais. E eu entendi que não é sobre o fazer a publicidade, mas no cargo que eu tô hoje é como eu mudo vidas. Sim. E aí, isso se reflete no Mesa também. Do mesmo jeito que para você, no mesmo trabalho, o valorização do ser ouvida, o meu é como eu mudo vidas. No meu trabalho hoje, com esse trabalho de liderança, é como eu amplifico o que as pessoas fazem bem, ou como eu corrijo onde está a rota errada. E é uma mudança mesmo, não só ali no trabalho, mas pra vida, sabe? Sim. Tipo, amplificar. Muitas das meninas que trabalham comigo, elas tinham medo de falar. E no trabalho. Mas a partir do momento que eu dou força pra elas no trabalho, automaticamente isso vai pra vida delas. Sim. E, assim, não querendo expor nem nada, mas uma delas, inclusive, terminou um relacionamento que tava fazendo mal. Porque ela aprendeu a falar. Que ela teve força. Assim. Exato. Então, tipo, isso pra mim é muito foda. E aí é onde eu tô tentando direcionar a minha valorização no trabalho. É como eu mudo essas vidas. E aí eu trago pro Mesa também. Não que eu sou um gênio e eu vou mudar inúmeras vidas aqui. Mas de alguma forma, se a gente tá conseguindo durante meia hora do seu dia te trazer umas risadas ou uma reflexão. A gente não vai trazer solução aqui, porque ninguém quer trazer isso, na verdade. Companhia. Mas uma companhia, exato. Se a gente tá conseguindo fazer isso, pra mim, já valeu, sabe? Nossa, a gente é muito parecida mesmo, cara. A coisa que eu sempre... Toda vez que alguém pergunta assim, melhor... Pensa numa realização profissional, qual foi? Assim, eu penso muito numa estagiária que eu tive há muitos anos atrás. E sei lá, muitos anos mesmo, assim. E hoje ela, na mesma empresa que ela entrou como minha estagiária... Hoje ela é diretora de marketing. Caraca! E ela fala muito, assim, que ela me agradece muito por eu ter desenvolvido ela pelo tempo em que eu fui líder dela. E isso é muito legal. E eu falo pra ela, você hoje é melhor do que eu. Ela é melhor do que eu no cargo. Porque, assim, ela tá um cargo acima do que eu tinha na época. Uhum. Mas muito do que ela faz hoje é o que eu fazia na época. E eu falo, você lida com algumas situações melhor do que eu. Isso é muito maneiro, sabe? É muito. E aí eu penso, eu acho que no nosso caso, é interessante identificar de onde está vindo o valor que a gente põe no trabalho hoje, porque ele dá para ser aplicável em outras áreas, se a gente quiser, né? Uhum. Interessante. A gente não comentou, eu acredito que não é algo tão forte assim para mim, para você, mas pode ser para algumas pessoas. A questão de dinheiro, tipo, quanto a valorização está atrelada diretamente ao quanto você ganha ou quanto você quer ganhar. Porque aí realmente é um pouco mais difícil de tirar do trabalho. Não, total. Eu acho que... E aí, de novo, pra mim o dinheiro é importante, mas não necessariamente o quanto eu ganho, mas o quanto eu consigo conquistar fora do trabalho com esse dinheiro que eu ganho. Uhum. Tipo assim, realizar sonhos que a gente tava falando, viajar pra um lugar que eu sempre quis ir, ou comprar alguma coisa que eu sempre quis ter. Eu acho que ele vem nesse lugar de conquistas e aí... tudo bem que o trabalho é o que me dá esse dinheiro, mas no fim das contas é o que eu consigo conquistar fora do trabalho com isso, sabe? Sim, eu concordo, 1000%, assim. É isso. 100%. Eu acho que isso deve ser muito forte também para quem tem negócios, no caso da família empreendedora, porque esse é um negócio. Então, nesse caso, no nosso caso, a gente tá falando, é o quanto que a gente consegue, sei lá, impactar as pessoas que a gente... convive, o quanto a gente consegue trocar, o quanto a gente consegue colocar o nosso intelecto que a gente estudou a vida inteira para jogo. No caso do negócio, é fazer o negócio dar certo, né? E a gente fala, o Mesa, por exemplo, a gente fica extremamente feliz, eu concordo com a Carol, ouvir qualquer feedback de, parece que eu estava sentado na mesa com vocês, é o máximo. Mas a gente fica muito feliz de ver o negócio dando certo, ver que o Mesa tá já fazendo seus 2 anos de vida aí,
E a gente tá levando ele e mantendo e fazendo ele, continuando ele com o maior carinho possível. E como a gente foi amadurecendo também em Sim. torno desse negócio, porque no começo é um hobby. Aí do nada, no meio do caminho, a gente precisa fazer isso dar certo, tipo, os números precisam crescer e tal. E agora a gente voltou pra esse lugar de é um hobby. A gente precisa levar o mês da maneira mais leve possível. Eu acho que a gente encontrou esse equilíbrio atualmente. Perfeito. Eu olho, por exemplo, muito pro meu pai, né? Meu pai tem uma fábrica de salgado há 10 anos. E aí, eu tenho certeza, assim, que se eu perguntasse para ele os pilares de valorização, com certeza é o quanto que a empresa cresceu nesses últimos 10 anos. Então, putz, a primeira vez que eles fecharam 1.000 pedidos, a primeira vez que eles fizeram o primeiro evento, e aí hoje, nossa, estourando. Mas eu vejo eles comentando no dia a dia muito a mesma coisa que você falou, do quanto que tá funcionário tá desenvolvendo, do quanto que um cliente elogiou que, putz, o melhor salgado da cidade, sabe? Então é muito. Sim, é sobre crescimento, sobre dinheiro, sobre números, afinal é trabalho. Mas acho que é num lugar mais de tu fazendo a coisa certa. Não sei se tem algo assim. Sim. Mas é engraçado também quando você é empreendedor, e como eu vivo numa família de empreendedores, vira um sonho mesmo, né? Tipo, a gente tava falando de sonho, eu tenho o sonho de viajar pra um lugar, eu tenho o sonho de conquistar uma casa própria, eu tenho o sonho... Tem muitas pessoas que têm sonhos de ter, sei lá, grandes empresas, ou sonhos de ter um cargo alto em uma empresa. Tipo, vira um sonho da pessoa muito atrelado ao trabalho, assim, sabe? Eu tive por muito tempo essa ambição de ter cargo alto. Eu também. Eu não tenho mais certeza. Óbvio, eu sou ambiciosa profissionalmente e eu quero crescer. Mas eu sinto que, justamente, tudo que a gente tá falando aqui. Em nenhum momento a gente falou, eu e você, não, mas eu quero crescer, eu quero mais, blá, blá, blá. Eu acho que eu tô enxergando o valor na vida profissional em outros pilares. Por exemplo, liberdade. Hoje, pra mim... Eu ia falar isso, qualidade de vida. Exato. É muito importante que eu esteja conseguindo ganhar dinheiro, se puder, de forma que ainda assim me traga autonomia e liberdade até pra eu ter outros pilares na minha vida. Sim. Né? Eu acho que a gente foi amadurecendo, assim, ao longo da nossa carreira, porque no começo, ali aos 20 e poucos anos, também tem energia, né? Você tem uma energia de querer, eu quero tudo, meu Deus, eu vou conquistar o mundo. E não que a gente esteja velha, não, longe disso. Mas sei lá, depois dos 30, já tá tipo, foda-se, vai cair do gás. Tá bom, vai. Mas, assim, você tá mais preocupado com outros pilares. Por exemplo, a gente chegou num momento que tipo, minha família, sabe? Você acabou de casar, tipo, você tá querendo organizar sua casa, suas coisinhas. Foda-se, sabe, o trabalho em alguns momentos. Lógico, não todos os momentos você vai estar preocupada com o seu trabalho, porque, de novo, é dali que você tira o dinheiro pra você conquistar outras coisas. Sim. Mas... é um grande foda-se em alguns momentos. Tem outras coisas, sabe? Acaba sendo só um pilar e, ok, tem outras coisas. Eu 1000% concordo. Eu fiquei pensando também o quanto que hoje, assim, é o que a gente tá falando, a gente teve uma época que a gente era muito atrelado a trabalho e hoje isso tá um pouco mais saudável. Mas sempre foi assim? Porque eu não. Eu tava lembrando, por exemplo, quando eu era recepcionista, meus primeiros empregos. Meu primeiro emprego eu fui recepcionista do escritório de contabilidade. Eu cagava pro emprego, entendeu? Sério? Não, eu não. É porque o meu primeiro emprego, ele já foi atrelado à minha profissão, área de atuação. À minha área de atuação. Porque eu comecei a estagiar no segundo ano da faculdade, já em publicidade. Então, pra mim, já era muito importante, sabe? Tanto que esse emprego, eu fui mandada embora. Eu chorei, acho que durante um dia inteiro, assim, tipo, meu Deus, eu fui mandada embora, sabe? Nunca mais vou dar certo. Faz sentido, porque quando eu comecei a estagiar no jornal, na época da faculdade, eu me importava um pouco mais. Eu não era um único pilar, mas eu achava... eu acho que eu tenho... É muito ruim admitir isso, mas eu tenho muito ego envolvido. Porque a primeira vez que eu publiquei, eu vi lá, tipo, caraca, eu tô no jornal, eu tô assinando. Era o que eu queria fazer. Sim. Então... eu amava, né? Eu amava mesmo. Não era tão... tipo assim, eu tinha vários outros pilares na minha vida, mas... Mas, por exemplo, se não desse certo, você tava ok com isso?
Dava, tanto que não deu. Eu saí do jornal depois de um tempo e fui fazer outra coisa. Na verdade, eu comecei recepcionista, aí eu fui pro jornal. Aí eu não lembro porque o jornal não deu certo. Eu voltei pra recepcionista do mesmo escritório, mas em outra área. E depois eu voltei pro jornal. E aí eu fui seguir minha vida. Mas eu acho que tem muito a ver com a área de atuação, com o que você escolheu. Pra gente, pelo menos, não sei se pra todo mundo, inclusive comentem se vocês concordam ou não. Mas eu acho que tem muito a ver com a atuação. Tipo, é isso que você quer fazer, então mexe no lugar. E eu acho que quanto mais você gosta do que você faz, mais você hipervaloriza isso. E frustrações de trabalho. Isso também pega, né? Porque, muito! Por exemplo, eu nunca atuei, tirando no jornal que eu estagiei, eu nunca atuei na área de jornalismo. Eu migrei para o marketing e fiz a minha carreira no marketing e fui, ok, né? Mas, ainda na faculdade, eu tinha essa questão. Eu entrei na faculdade de jornalismo para escrever numa revista. Na faculdade, eu fiz um processo seletivo para estagiar na Abril e não passei. E eu fiquei chateada. E aí eu vi o sonho da revista indo embora, eu migrei de área consciente, fui ser feliz, estou feliz na minha área hoje. Mas eu fico às vezes pensando, putz, como seria se eu tivesse seguido para essa área? Entendo. Eu tinha certeza que eu ia ser a próxima Washington Oliveto, assim. Tipo, eu ia revolucionar a publicidade em algum momento da vida. Os publicitários concordam. Não, eu tinha certeza que eu ia ser uma gênia, assim, na publicidade. E aí também tem muito... Eu fui pra publicidade, tipo, meus pais sempre me falaram, você é muito criativa, você se comunica bem, acho que você vai se dar super bem e tal, não sei o que. Aí, beleza, aí eu fui fazer o teste vocacional e deu publicidade. Falei, nossa, cara, eu tenho certeza, eu vou decolar muito. E aí, quando você começa na agência pequenininha e tal, mas você vai crescendo, até que eu, de fato, consegui um emprego numa agência bem grande aqui em Campinas. Eu falei, o próximo passo é São Paulo, assim, certeza, eu vou ser descoberta por alguém e vai ser foda. Só que aí chegou num ponto que eu falei, eu acho que eu e aí, dentro dos pilares da minha vida pessoal, não cabia esse sonhão de ser... Porque, tipo, eu não tava afim de mudar pra São Paulo. Tipo, eu não gosto de São Paulo no dia a dia. Muito trânsito, muita gente. Eu tinha outros lugares que eu queria desenvolver. Por exemplo, hobbies e coisas que... Viver numa agência em São Paulo e que quem é publicitário sabe, você chega às 9 da manhã e você não sabe que hora você vai sair. E chegou num ponto que eu já não tava mais afim, assim. Tanto que eu trabalhei por alguns anos trabalhando com evento. E evento já era esse caos, tipo, não tinha final de semana, não tinha noite. Tipo, foda-se, tem evento, você tem que ir, né? E eu cheguei a essa conclusão, eu não tô afim de passar por isso, sabe? Então o sonho de ser uma próxima Washington Oliveto foi pro ralo. Cara, você falou, me veio uma memória muito, muito engraçada. Quando eu tava na faculdade, teve uma menina que estudava comigo que se casou. E aí a gente morava na mesma cidade, então às vezes a gente pegava o ônibus juntas. E aí ela tava falando comigo, ela falou assim um dia, tipo, no último ano de faculdade. Falei, como é engraçada a vida, né? A gente acha que vai ser assim, ai, nossa, ambição, vou mudar pra São Paulo, vou trabalhar e tal. E aí, de repente, você só quer ficar na sua cidadezinha, construir sua casa com seu marido e tal. E eu lembro que eu ouvi aquilo. Eu fiquei, ai, credo, sabe? Pelo amor de Deus. Você se casou, você não tá parando tua vida. Vai, ambição, minha filha. E eu julguei ela mentalmente mesmo. Fiquei, ai, pelo amor de Deus, encostada, sabe? E tipo, eu sou exatamente essa pessoa. Porque eu sou exatamente isso. Eu não mudaria. O quanto eu puder escolher, galera, pode ter certeza. Se um dia eu mudar pra São Paulo, não foi porque eu quis. Não, porque eu tava maluca. Assim, e eu tinha certeza que um dia, justamente, de Veste Prada, blá, 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 e tinha certeza que eu ia morar numa cidade grande, que eu ia morar mil. Não quero mais, sabe? Quero desacelerar, quero sombra e água fresca mesmo, sabe? E isso não quer dizer que eu não sou ambiciosa, mas eu realmente enxergo. Acho que mas a ambição, ela não é necessária. A ambição, de fato, ela não é cargos altos, ela é querer algo muito. Justamente, incrível. Então, tipo, você tem ambição, mas a ambição de ter uma boa qualidade de vida, de ter equilíbrio. Exato. E ter um trabalho onde eu me sinta valorizada, mas não necessariamente isso significa morrer de trabalhar. Exato. Mas eu me lembro, você me trouxe uma memória também de uma menina que engravidou na faculdade. Eu falei, a vida dela acabou. Acabou. Não tem como ela conseguir
seguir sonho de trabalhar em agências grandes. Não tem como. Não cabe no mesmo lugar. E agora eu fiquei tipo, eu não sei como ela tá, infelizmente. Ou felizmente, né? Ela deve estar muito bem, graças a Deus. Mas é isso, tipo, a gente também equivale muito, né? O nosso sonho com o sonho do outro também. Sim, juro. Equipara, mas enfim. Pois é, eu acho é justamente isso. Quando a gente é mais jovem, a gente tem um pico, tem um momento da vida que a gente tá mais focado no profissional, até pra você poder ganhar dinheiro, tá numa condição, e depois você começa a olhar pra outros pilares. Acho que isso é até saudável. Mas é importante. Acho que sim, acho que é saudável sim. Você sente que em algum momento, ou até hoje, você deixa o trabalho ocupar mais espaço na sua vida, tipo, no sentido de trabalhar demais, por mais que você consciente, tá, eu tenho outros pilares, mas na prática... Não, eu acho que assim, olhar o macro, o trabalho é um dos pilares. Mas, às vezes, olhar no micro, no dia a dia, muitas vezes eu já deixei de, sei lá, ir pra academia porque eu tive que ficar resolvendo coisa de trabalho. Ou dou menos atenção pra Phoebe e o Mike, que são meus cachorros, porque, tem muita reunião naquele dia e agora eu tô cansada. Então, tipo, se virem, sabe? Toma um ossinho aí e rola. Ai, sim, eu também faço isso com a Wanda. Parece que eu tô dando uma chupeta, sabe? E eu fico pensando, mas, gente... Que mãe horrível, né? Fico imaginando se ela fosse uma criança querendo brincar e falar, tá bom, vai lá assistir TV. É como se estivesse fazendo isso. Exato. Então, assim, na prática, no dia a dia, é o que paga as nossas contas, né? Não dá, assim, não dá pra jogar sempre tudo pro alto. Eu acho que tem dias que sim, dá 6 horas da tarde, minha cabeça pifou e não tem como, assim. Mas você mesmo viu na prática. Essa semana eu tava doente, de cama, e eu falei, não, eu tô respondendo só uns e-mails aqui, eu posto episódio do Mesa. Aí você, tipo, puta comigo, tipo, vai descansar. Porque não precisava. Porque não precisava, exato. Mas ao mesmo tempo eu também não tô acostumada a ser uma completa inútil. E eu acho que isso buga a minha cabeça. Ócio. Tipo, eu já tinha ficado sexta, sábado e domingo podre no sofá. Aí segunda eu acordei e ainda tava ruim. Eu falei, não, tá bom, hoje eu vou me dar ao luxo de descansar. Meu corpo podre. Ao luxo. Aí na terça, no domingo. Não, e aí terça-feira eu acordei e falei, não, eu preciso responder uns e-mails, sabe? Preciso, nem que seja de leve. E de fato, eu tava leve assim, tava respondendo no celular e tal. Mas eu tava me sentindo mais útil. Minha cabeça já tava nesse lugar de, não dá pra você ficar 4 dias deitada no sofá, sabe, minha filha? Vamos aí. Então... Ruim, né? Muito! eu e o Roberto, a gente cai muito nessa armadilha. Muito, muito. O Roberto até mais do que eu, porque justamente... Exposed, ele sabe disso. Tá ali atrás da câmera. É verdade, Roberto. É porque eu acho que o fato de eu trabalhar numa empresa e ele trabalhar por ele. Então ele tem clientes e tal, e ele... Cara, ele é apaixonado pelo que ele faz. 100%. Eu gosto do que eu faço, mas não é assim, nossa, meu destino, eu nasci para ser profissional de marketing. Entendeu? Apenas algo que eu gosto muito, enxergo valor nisso e tudo mais, mas ok, entendeu? Eu não sou. Não é o seu propósito de vida. Exato. Né? Tipo, o feed do Alberto é só vídeos, é só coisa de vídeo. Vídeo e futebol. Então, tipo, o cara realmente, ele trabalha... Fazendo vídeo de futebol. Tá no core dele, entendeu? E a gente se pega muito nisso. A gente deixa, às vezes, o trabalho tomar uma proporção da nossa rotina que não dá pra ser. Beleza, de vez em quando, mas a gente... É isso, a gente faz... Não precisava e a gente tá fazendo. Vou trabalhar até mais tarde só porque eu tô no grau aqui. E meio que atrapalha até a vida... como casal, né? No 100%. Fim das contas. A casa fica uma zona, a gente não tem o que comer, daí a gente faz delivery porque trabalhou até mais tarde, não vai dar tempo de jantar. A Wanda, coitada, largada lá, sem ter com quem brincar com ela. E a gente, mesma coisa, tá bom, toma essa orelha aqui. Coitada, vira e mexe, ela fica tentando brincar e eu estou trabalhando, você tem que esperar, entendeu? A gente, tipo, não tem como comprar ração se a gente não trabalhar, minha filha. Tadinha. E o Alberto trabalha muito de final de semana por questões de eventos, e aí, assim, é muito foda trabalhar por conta, porque quando você fala, não, eu não vou fazer isso, você também está negando dinheiro. Né? Então, ele pegava muitos trabalhos, às vezes, de final de semana, porque, porra, como é que eu vou negar um trabalho que vai me pagar uma grana aqui, sabe? Só que aí a gente foi entendendo, falou, cara, você precisa arrumar um final de semana do mês, você não pode trabalhar, entendeu?
Então a gente Estabelecer um limite, tentar, né? mas ainda não é tão saudável. Acho que a gente ainda tá no processo de aprender. Eu tenho certeza que se minha família estiver assistindo esse episódio, por exemplo, porque assim, toda vez que eles conversam com a gente, não, o Alberto tá trabalhando, não, a Vanessa tá indo pra São Paulo pra fazer não sei o quê, a gente tá constantemente workaholics, assim. Sim. Não é muito No bom. meu caso do Wellington, o grande problema é que a gente trabalha junto. Então, tipo, a gente trabalha na mesma empresa. E os problemas são os mesmos, a gente conhece as mesmas pessoas, a gente vê as mesmas coisas o dia inteiro. A gente pode cair na armadilha de só falar de trabalho. Isso é um problema. Tá Porque daí, jantando, exato. Um pilar importante que é o do nosso relacionamento pode cair no negócio do trabalho. Sim. Tanto que várias pessoas perguntam isso pra gente, tipo, meu Deus, tipo, porque a gente trabalha de casa, né? Então a gente fica o dia inteiro juntos, falando de trabalho. E aí as pessoas às vezes perguntam, tipo, mano, vocês não cansam um do outro? Ou vocês não... Chega uma hora que só estão falando de trabalho? Mas a gente naturalmente estabeleceu essa regra. Tipo, acabou o trabalho, acabou de falar de trabalho. Sim. A não ser que, tipo, às vezes a gente tá jantando, tipo, amor, vou falar só isso de trabalho pra não esquecer, ou porque tá pesando aqui na minha cabeça. Mas a gente estabelece, no final de semana a gente não fala de trabalho, assim, não tem espaço depois do trabalho de falar de trabalho, Sim. sabe? Tudo bem às vezes falar, mas é importante vocês não deixarem ficar só nisso, isso. né? Então, assim, é isso. Existe esse problema da gente estar no mesmo ambiente e poder cair nesse... o pilar de trabalho é enorme dentro de casa, assim, porque a gente trabalha junto, sabe? No meu caso, nós não trabalhamos juntos, mas nós somos da mesma área. Também... Então pega também, e às vezes eu falo pra ele, principalmente, tipo, às vezes ele chega a mil ideias, você tá empolgadaço e eu tô podre, assim, excelente já. E aí, às vezes eu falo pra ele, falei, amor, se importa, eu não quero falar de trabalho. Às vezes ele quer me contar do trabalho dele, mas eu não quero pensar nem no porque dele, ele nem no associa, meu. né? E aí eu, tipo assim, amor, tudo bem se a gente não falar? Ele, não, tudo bem, tranquilo. Aí, tudo certo. Até na viagem que a gente fez de férias agora, aconteceu muito isso, porque ele tava ainda no modo trabalho quando a gente começou a viajar e ele realmente não se importava, para ele era algo que ele ia conseguir lidar de forma saudável e eu falei, não dá. Eu tô de férias e eu preciso que você esteja de férias comigo, porque você falar de trabalho me faz pensar em trabalho e aí não dá. E aí tiramos férias. Tudo bem. Às vezes também é difícil tirar férias quando a sua cabeça tá muito nesse ritmo. Eu tava de férias assim, a gente falou isso em algum episódio, quando Acho eu que voltei. sim. Eu tava assim, reativa, inclusive, não posso falar de trabalho perto de mim. Fala muito, eu voltei outra. O pessoal do meu trabalho falou, sabia? Falou assim, nossa, sua comunicação tá até diferente. Nossa, eu que tava bom. a ponto de explodir, mas agora eu tô melhor. Que bom, amiga. Importante tirar férias. Não foi descansar, é preciso. Sei lá qual foi o tema do episódio, mas a gente falou sobre isso. A gente falou já em Descansar é Preciso quando a gente voltou pra segunda temporada do Mendes. Ok. Voltando a falar de valorização de trabalho. Hoje, o quanto que o trabalho... Quanto do seu sucesso, do que você entende de sucesso de Carol, está atrelado ao trabalho? Eu acho que muito pouco. É mesmo? Que bom. Acho que muito pouco. Eu hoje desassociei da Carol Trabalho, assim, como sucesso. E eu acho que eu fiz isso justamente quando eu entendi que eu não ia estar numa puta agência, eu não ia estar fazendo um puta feito, sabe? Tipo, eu entendi que eu não ia chegar nesse lugar e que tava tudo bem, porque é 1% das pessoas que fazem isso, sabe? E aí eu fui meio que desassociando. Eu gosto, de novo, eu acho que foda-se o cargo que eu tenho, foda-se o que eu faço efetivamente no trabalho, mas o meu sucesso está atrelado ao quanto eu mudo vidas. Propósito, exato. Eu tô indo muito mais para esse caminho. E é lógico, o fato de eu ter um cargo que facilite com que eu faça isso, me dá uma satisfação. Sim. Tipo, Você não tá frustrada. Exato. Eu provavelmente teria uma frustração caso eu não conseguisse. Mas eu tive um chefe uma vez que me falou que eu queria muito o cargo da liderança, né? E ele falou assim, você não precisa estar na liderança para influenciar. E você já faz isso. Por isso que você tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque você influencia as pessoas. E aí, na época, eu não entendi muito bem isso. Mas hoje olhando um pouco mais madura para a situação,
faz sentido. Tipo, você não precisa de fato tá. Agora, se você é aquela laranja podre ali, falando mal do trabalho, falando. De fato, você vai estar influenciando Sim. a cabeça de quem tá ali. Ou vice-versa, né? Você tá falando, gente, vamos fazer, vamos acontecer, tá, vai dar certo. Nananana. De novo, você tá influenciando pra um ritmo positivo de trabalho. Mas eu acho que eu tô atrelando mais pra esse lugar, assim, de propósito e não necessariamente cargo, feitos, sabe? Sim, eu concordo. Eu acho que eu tô um pouco assim também. É engraçado, né? Porque você hoje tá numa posição da qual você se sente valorizada e aí isso não tá consumindo sua vida, porque algumas pessoas é isso. Cheguei lá, onde quer que lá seja, e aí aquilo vira ainda mais na vida dela. A pessoa acorda e dorme pensando em trabalho. E não é o seu caso, né? Você acabou... Mas eu acho que eu falei. Não sei se eu falei isso em outro episódio, mas é engraçado, porque eu sempre quis estar na liderança. Aí quando eu estive, eu fiquei, era isso? Não, ok. Sabe, poderia não estar. A gente vê muita glamorização. É a mesma coisa, tipo, eu tinha muito isso, inclusive, de querer trabalhar em empresas legais. Tive essa época da vida. Não, mas eu quero trabalhar no Google, sabe? Eu mirava nessas empresas divertidonas até você descobrir que por dentro a maioria é toda fodida. Que o pessoal chora no escorregador da empresa. Exatamente. Se você usar o escorregador, você tá demitido, porque você tá... Exato. Né? Então, e aí é isso, você vai desencantando de algumas coisas também, entendendo que talvez a gente, quando começa no mercado de trabalho, a gente vai muito fresh, assim, muito lá, Tudo é mágico, tudo é possível, né? E aí você vai entendendo que, regras do jogo, faz parte. Não necessariamente você tá numa empresa boa, que você vai gostar do seu cargo, que você vai gostar da tua equipe, ou você tá numa empresa merda, mas a equipe é muito legal, ou você, enfim, você tá enxergando o propósito de alguma outra maneira. Então, você vai entendendo, né? Trabalho... A gente sabe que trabalho não é glamuroso, mas a gente entende que não é... Tem em vários níveis, não é, sabe? E aí você vai colocando seu valor em outras caixinhas. Sim, mas eu também acho importante você gostar do que você faz. 100%. É isso. Eu acho que você hoje está num lugar que você... Num cargo, numa posição que você gosta do que você faz. E isso te abriu espaço para olhar para outros pilares. Isso. Sim, eu sinto que eu ainda não tô... Eu ainda tenho ambição dentro de mim profissional. Que eu ainda quero estar em algum lugar mais não é maior no sentido de, eu quero cargos mais altos, necessariamente. Mas eu sinto que eu ainda tenho a desenvolver. Eu não tô assim, tipo, putz, sentei aqui, agora eu tô chill, sabe? Eu ainda tô em desenvolvimento de carreira, eu diria. Tanto corporativa quanto projetos pessoais. Tem muita coisa que eu quero tirar do papel ainda e ver realizando. Isso me dá uma inquietude, eu acho que talvez isso faça com que eu ponha o trabalho no pilar talvez um pouco maior aí. Mas eu concordo e acho que eu seria igual a você e tento ser, inclusive, enquanto eu tô nesse caminho de não é só trabalho. Não pode ser só trabalho. Assim. Não tem como ser. Não tem como. E mesmo você sabendo isso, você não pode deixar na prática, no dia a dia ser, porque senão você burnout, resumindo. Você vai pro buraco. Não tem como. Mas eu acho que aí, é lógico que a gente tá falando de trabalho aqui, mas eu acho que é pra qualquer coisa da sua vida. Tudo que você dá muita importância, muito valor, pode se cair num lugar muito perigoso. Sim, você não pode pôr sua felicidade numa cesta Exatamente. Só. E aí, eu vou trazer um lugar que vocês vão entender. Relacionamento. Tipo, seja ele de amizade, de amoroso... Se você dá muito poder para essa pessoa, para esse relacionamento, pode te levar para um lugar perigoso. Então, tudo que é muito... É perigoso, né? No fim das contas. Cara, um tapa na cara que eu tomei enquanto eu pesquisava para esse episódio foi que, assim, enquanto eu tava pensando, sabe? Eu falei, putz, trabalho é um pilarzão e tal. E aí eu pensei em filhos. Eu falei assim, eu acho que automaticamente quando você tem filhos, acabou o trabalho ser o único pilar. Ele pode virar um pilar maior no sentido de agora minha renda tem que alimentar outra boca. Então pode dar um peso maior aí. Mas, cara, com certeza filho acaba sendo um outro pilar muito grande. E aí eu fiquei com isso na cabeça e tal. E aí eu li que, tipo, Deus me livre, coitada da criança, se você botar toda a sua felicidade em cima da mão do seu filho. Ele não tem a mínima obrigação de te fazer feliz. Não. Entendeu? E aí eu fiquei...
Okay, Exato. Tem toda a razão. Daí a grande importância de ter o pilar familiar. Tipo, você botar toda a sua expectativa de ser feliz em ser mãe, por exemplo. Exato. Não pode, assim, que é importante a gente entender quem a gente é em todas as áreas da vida. Inclusive, esse é um episódio muito bom que a gente pode fazer, que é esse peso de ser mãe. A gente já falou algumas vezes sobre isso, porque a Vani casou. A próxima etapa é as pessoas esperam que ela tenha filho. E, assim, em casa, a pergunta da minha mãe e da minha sogra é quando? E não é se você quer, né? É quando. Pelo menos ainda estão perguntando quando. Pra mim é tipo, e aí? Vamos tá aí. Atrasado, já deu, óbvio. Então, e aí... E de novo, era o sonho da minha mãe ser mãe. E não necessariamente é o meu. Isso frustra ela, sabe? A minha irmã já falou, não vou ter filho. Lide com isso. Mas esse é um episódio muito bom. A gente acho que pode... Episódiozão, cara. Episódiozão, assim. Porque tem muita mulher, muito cara também, que o sonho da vida é ser pai, mãe, e bota uma puta pressão nisso e, cara, às vezes percebe que é só uma expectativa que... E você não deve netos pra ninguém. Isso pode Outro doer. tema, gente. Outro tema, exato. Só tô pincelando o que eu acho que... Ai, Deus, sou reflexiva. Tá, pra gente fechar, eu acho legal trazer o exercício de se você não precisasse trabalhar. Ai, que bênção! E grana não fosse um problema. Onde estaria teu valor? Onde estaria seu sucesso, sei lá? Eu acho que ainda assim, nesse propósito de mudança de vida. Talvez eu estaria trabalhando numa ONG, ou talvez eu tentaria ir para um lugar, assim, até de sei lá, de ajudar mesmo. Eu iria muito para esse lugar de propósito que eu tenho, que é essa mudança de vida, assim, de outras pessoas. Você ainda estaria trabalhando, mas com muito mais liberdade de propósito e escolha. Exato. O meu trabalho seria para beneficiar outra pessoa, sabe? Legal. Eu acho que o meu estaria ainda ligado à troca. Tipo assim, eu provavelmente não pararia de estudar. Eu gosto de estudar. Tipo assim, então mas eu escolheria mais, sabe? Então, quero aprender uma língua. Foda-se, entendeu? Eu vou aprender. Eu ia me enfiar em um monte de cursos, hobbies, coisas artísticas que a gente hoje usa mais para desestressar. Talvez eu tentasse me aprofundar um pouco mais em alguma coisa. E eu continuaria escrevendo. Eu acho que eu ia tentar me dedicar mais sem pretensão nenhuma. Porque foda-se, eu ia poder... Se o dinheiro não fosse um problema, eu ia viajar pra caramba e escrever enquanto eu tô na Itália, entendeu? E eu acho que eu ia viver muito uma vida de dondoca fitness, assim. Eu acho que eu ia, sabe, pilatinho aqui, aí depois um cafezinho. Eu acho que eu ia ter momentos de prazer comigo mesma, assim, mais... Ficou meio sexual, né? Mas não nesse sentido. Eu não tinha pensado, eu juro. Eu não tinha pensado. Momentos de lazer comigo mesma. Pronto, ficou melhor. E poderia ser do outro jeito também, amiga. Você poderia explorar seu corpo de maneiras incríveis. Esse é outro episódio muito bom, inclusive. Também. Ai. Gostei desse tema, fiquei reflexiva. Também fiquei reflexiva. E a gente quer ouvir vocês, como sempre. O quanto o trabalho ocupa na vida de vocês. Qual a importância que você dá pro trabalho. Onde pega aí, se pega aí, quais são os pilares aí, as ilhas da felicidade dentro da tua cabeça. Comenta, a gente gosta muito mesmo de trocar, como falamos abertamente aqui. Então, tem os comentários aqui no Spotify, tem os comentários no YouTube, você pode deixar. E se você quiser trocar mesmo, a gente respondendo e tal, tem a comunidade, como a gente comentou. O link tá aqui na descrição, uma comunidade no WhatsApp. O grupo fica fechado, mas ele abre todas as quintas pra gente trocar. Então, pode ir pra lá. E é isso, então. Até a próxima quarta. Um beijo. Um beijo. Ai, meu Deus, enfia a mão dentro do copo. Um beijo, até a próxima quarta. O Mesa para Duas é um podcast produzido e gravado pela Note Filmes. O roteiro é meu e da Carol. Comunicação visual WLZ Studios. Apoio Estivo Digital.